Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, vamos estudar a lição 12, o selo de Deus é a marca da besta, parte 2. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais uma chance de estudarmos a Tua Palavra. Venha nos dar a Tua sabedoria, Tua paz, Teu poder, nos ajudar em nome de Jesus. Imploramos desde agora e para sempre. Amém. O verso para memorizar está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 10. Apocalipse 13 é o contexto ali das bestas, não é? Da continuação da perseguição que começa ali no capítulo 12. E vamos ler então o verso 10 que diz: Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos ver aqui na Almeida Corrigida Fiel, nova versão internacional, né? Diz o seguinte: fala da besta que surge, ela é ferida de morte, a sua chaga é curada, todos se maravilham após ela, adoram a ela e ao dragão, perguntam quem é semelhante à besta, e aí é dado uma boca para proferir grandes arrogâncias e blasfêmias, e poder para agir por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do tabernáculo e dos que habitam no céu. Então veja que ela começa com o nome de blasfêmia, e quando o dragão dá poder a ela aumenta o seu potencial de blasfêmia e o seu alcance, né? Ela age por 42 meses. E é permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Como alguém pode vencer os santos? Na palavra não há como. Fazendo com que ele perca a fé? Também não, nesse caso, né? Veja que o vencer aqui tem basicamente o conceito de quê? De perseguir e destruir, não é? Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles só vão ser vencidos de que forma? Só pela destruição, né? Porque enquanto eles estão vivos, eles pregam o Evangelho e vivem o Evangelho. E aqueles que não estão escritos no livro da vida, ou seja, aqueles que só seguem por seguir, eles são facilmente vencidos pelo convencimento, por qualquer outra coisa, não é? E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir outra besta. Então aqui é o contexto da outra besta, que também ajuda a primeira, que engana os que estão na terra, não é? Faz com que todos adorem, e aquele que não adora é perseguido, né? Fala aqui do número da besta, né? Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de homem, de ser humano no caso, e o seu número é 666, não é? Aí pode-se estudar a questão homem no sentido de pessoa do sexo masculino, ser humano, mas é assim, uma pessoa de qualquer forma e aí ele fala, essa pessoa, ela engloba em si, junto com todas essas características que se tem, representa aqui a liderança da besta, cujo número é 666. E aí, então, basicamente, aqui ele fala, olha, há uma perseguição, mas Deus vai fazer justiça no futuro, inclusive, não é? E aí nós temos aqui, no século XV, os vales de Piemonte, no alto dos Alpes, ao norte da Itália, eram o lar dos valdenses, um povo determinado a permanecer fiel à compreensão que tinham da Bíblia. Como resultado de sua resoluta lealdade a Cristo, foram ferozmente perseguidos. Em 1488, exércitos da Igreja Romana assassinaram brutalmente os valdenses no Vale de Lois, devido à fé que professavam. Outra onda de perseguição se deu no século XVII, quando o Duque de Saboia enviou 8.000 soldados para o território deles e exigiu que a população local abrigasse as tropas em suas casas. Eles fizeram o que o Duque pediu, porém essa foi uma estratégia para dar aos soldados acesso às vítimas. Em 24 de abril de 1655, às 4 da manhã, o sinal foi dado para o massacre. Esse ataque matou mais de 4.000 fiéis. Infelizmente, a história se repete muitas vezes. A marca da besta será o último elo
de uma cadeia ímpia de perseguição religiosa que remonta ao passado. Como as perseguições antigas têm o objetivo de impor um conjunto de crenças e um sistema de adoração. Entretanto, como sempre, Deus terá um povo que não se renderá. Ferida mortal. Como já estudamos, os poderes das bestas de Apocalipse 13 e 14 representam um sistema mundial da adoração falsa. Porém, há mais que isso. Vamos lá ler Apocalipse 13, 5, 12, 6, 14 e Daniel 7, 25. Por quanto tempo esse poder dominaria o panorama religioso ao longo dos séculos? Bom, existe uma particularidade aqui em Apocalipse que eu não vou tratar nesse momento, em relação ao momento em que ocorre a ferida, mas aqui a pergunta é por quanto tempo esse poder dominaria, ou domina, né? E aí, segundo nós lemos aqui, ele diz que ele tem poder para agir com tudo isso que ele faz, com toda essa perseguição e etc. Ele tem poder para agir por 42 meses. Vamos lá então para Apocalipse 12, verso 6. Da perseguição do dragão, não é? Veja. A mulher foge para o deserto, onde tem um lugar preparado para que fosse alimentada por 1260 dias. Se você pegar 1260 dias e comparar com 42 meses, você vai ver que são 42 meses de 30 dias. Verso 14. Foram dados à mulher, né, para que fosse sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Inclusive, nós estudamos isso em lições anteriores, chegamos a comentar, tá, se você quiser ver, aí, inclusive nas lições de Apocalipse também. Então, vamos ver o seguinte. Aqui diz que a linguagem é muito semelhante, do verso 6 e do verso 14. Ela é sustentada por 1260 dias. É sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. E aqui em Apocalipse, capítulo 13, fala que é dado poder para essa besta para agir por 42 meses. Então, nós vemos que os períodos são muito semelhantes. Os termos 42 meses, 1260 dias, ou seja, 42 meses de 30 dias. E aí, quando você pensa na expressão um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio. Então, se você pensar em 42 meses, são 3 anos e meio. Então, seria 3 tempos e meio. Se você pensar em 1260 dias, é o equivalente a 42 meses de 30 dias. Então, basicamente, por isso entendemos que é basicamente o mesmo período. Não é? Ou seja, o que é revelado aqui em Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, né? O que dá a impressão é que essa perseguição aqui que é colocada aqui em Apocalipse 12, ela tem o mesmo período dessa perseguição de Apocalipse 13. Por isso, existe o entendimento de que seria basicamente o mesmo período de tempo, a mesma perseguição. Vamos lá em Daniel 7, 25. Existem outros pontos a serem abordados, existem outras formas de se interpretar, mas pela dinâmica do Apocalipse, né, a dinâmica fala da perseguição. Depois da perseguição, né, Apocalipse 12, por exemplo, depois da perseguição aqui, né, da mulher, ele fala que o dragão se ira contra a mulher e vai fazer guerra ao remanescente da sua semente, né, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E logo depois do verso 17 do capítulo 12, ele fala o quê? Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então veja, existe a discussão aqui do seguinte: bom, Apocalipse 13 seria uma continuação de Apocalipse 12, ou
Apocalipse 13 é um detalhamento de Apocalipse 12, de uma parte de Apocalipse 12. Então existe essa questão aqui, não é? Que fala que ele se ira contra a mulher, vai fazer guerra ao remanescente da sua semente. E então isso muda muito, né? Porque se Apocalipse 12 for uma forma diferenciada e Apocalipse 13 for uma forma mais específica, 12 for, por exemplo, uma forma mais resumida, e Apocalipse 13 for uma outra forma de colocar mais elementos à perseguição que já existiu, então Apocalipse 12 é uma perseguição relatada ali, um conjunto de perseguições, por exemplo. E Apocalipse 13 seria uma especificação de Apocalipse 12, é um complemento, ou seja, é a mesma coisa, só que relatada com mais detalhes. Então, aí admite-se o mesmo tempo. Então, ou seja, aquele tempo lá da mulher ser protegida por 42 meses, 1260 dias, metade de um tempo seria o mesmo período. Então, o que acontece aqui, né, 42 meses, e esse período de Apocalipse 12, né, que seria 1260 dias, e depois ele fala do quê? De um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Então nós vemos que esse aqui sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, se Apocalipse 12, verso 5, não é? 6 no caso, verso 6, Apocalipse 12, verso 6. Vamos colocar aqui. Se Apocalipse 12, verso 6 é basicamente o mesmo evento de Apocalipse 12, verso 14, ou seja, uma compreensão que existe a respeito de Apocalipse é que até o verso 6, ele estava contando a história aqui, em que ela é sustentada durante 1260 dias. Aí ele faria uma espécie de uma interrupção para contar sobre um outro evento, por exemplo, né? Que vai aqui até o verso 12, por exemplo, né? 12. E aí ele fala: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então veja, o que ele conta aqui de Apocalipse 12, verso 6, que fala aqui da mulher sendo perseguida, aí é como se ele recontasse a história com mais detalhes, do verso 7 até o verso 14, por exemplo, e ele dá continuidade aqui até o verso 17. Então ele fala: olha, então tem toda essa perseguição aqui, depois, e a mulher fica protegida durante 3 tempos e meio, e depois disso ela continua a ser perseguida, e aí depois de tudo isso, por fim, o dragão se ira contra ela. Então ele começa ali de 12:1 até o verso 6, aí do verso 7 em diante ele coloca outros elementos na história, e então e comenta sobre a mesma perseguição, e no capítulo 13, para entender isso como o mesmo tempo, o mesmo período, nós temos que entender o quê? De 12 verso 6 ele começa a contar a história, do 7 em diante até o final do capítulo ele coloca mais elementos na mesma história, e do capítulo 13 ele conta basicamente alguns elementos da mesma história, e ele vai acrescentando a questão da besta. Então ele fala assim no capítulo 12 do dragão perseguindo, ele fala dos detalhes ali até o verso 6. No verso 7 ele coloca outros elementos que ocorreram relacionados à história, e no capítulo 13 ele dá detalhamentos. Então, ou seja, é como se nós tivéssemos que pegar o capítulo 12 e o 13 e montar como se fosse um quebra-cabeça ali, é como se ele estivesse acontecendo, é como se estivesse sendo relatado para ele 3 paralelos, né? Então 12 de 1 a 6 até o final, e depois o capítulo 13
como sendo a mesma história. Porque se for outra história, obviamente, seriam eventos que se repetiriam, né? Eventos que teriam um tempo, uma forma diferente de contar o tempo, né? Aí já não daria para contar o tempo da mesma forma. Mas se nós admitirmos que o capítulo 12 ele é a mesma história contada duas vezes de forma com detalhes diferentes, e no capítulo 13 é a mesma história contando, acrescentando a questão das bestas, né? Então aí nós podemos considerar que são o quê? O mesmo tempo e a mesma história sendo contada de forma diferente. Então, nós admitimos aqui então que seria a mesma história, contada de formas diferentes. Esse período seria de um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio, que seria o equivalente a 3 anos e meio. 3 anos e meio em meses dá 42 meses. 42 meses, se nós pegarmos, dividirmos 1.260 dias por 42 meses, nós teríamos 42 meses de 30 dias. É como se fosse um indicativo de que seria basicamente o mesmo tempo. E agora nós vamos para Daniel 7:20, Daniel 7:25. Aqui em Daniel é o contexto de algumas visões relacionadas a reinos também, né? Você pode ler. E aí então, ele fala do quarto animal, que é muito diferente, ou seja, um animal muito mais forte, muito mais violento e etc. Características assim que fazem ele ficar espantado em relação aos outros, da diferença desse em relação aos outros, né? E aí também em relação aos 10 chifres, né? Uma boca que falava grandes coisas, então ele se espanta também com essa questão, né? O outro que subiu, ou seja, do chifre pequeno, então ele fala, olha, ele se assustou com o quarto animal, mas ele também queria saber em relação aos 10 chifres e em específico também aquele que subiu e caiu em 3, então ele fala, olha, nesse contexto dos chifres aí, ele também achou. Ele ficou bastante espantado com a questão do chifre. Então, o que mostra que o quarto reino e o chifre que sobe, eles são bem diferentes. Eles têm uma característica bem peculiar, um poder muito grande, etc., né? Inclusive pelo fato de que esse chifre faz guerra contra os santos e prevalece. Lá nós temos a besta tendo poder para vencer os santos. E aqui fala que o chifre faz guerra aos santos e prevalece sobre eles em Daniel. Então nós vemos que basicamente eles têm características muito semelhantes. E aí isso só termina quando vem o ancião de dias e chega o momento dos santos possuírem o reino, né? E aí ele fala da característica do quarto animal, que será o quarto reino da terra, que é diferente de todos os reinos, ou seja, o quarto animal não é o mesmo reino do terceiro animal, né? Na questão do chifre também, ele fala, um deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então eles falam, o quarto reino é diferente dos outros 3, esse chifre é diferente dos outros, ou seja, é como se ele estivesse fazendo um padrão ali, olha, eles são diferentes de tudo que vocês já viram, eles têm um poderio muito grande, né? E ele profere palavras contra o Altíssimo, destrói os santos do Altíssimo, cuida em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então veja, eles são entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, há uma perseguição. Ao mesmo tempo, a mulher é protegida durante esse período, mas ela é protegida, mas ela fica sob perseguição constante, né? E aí depois disso vem o juízo estabelecido e tira o domínio do reino. Então, comparando o Apocalipse com Daniel, nós vemos o quê? Que admitindo que existe um paralelo, a linguagem parecida, a forma como esse reino se estabelece, que ele profere blasfêmias, que ele vence os santos, que ele persegue os santos pelo mesmo período, um tempo, tempos e metade de um tempo, que é relatado lá em Apocalipse, que esse tempo, esses 3 tempos e meios, eles são relatados como 42 meses, são relatados como 1.260 dias. Considerando todas essas características muito semelhantes, então nós entendemos que esses são partes de eventos que ocorrem nos últimos dias, né? Então, essa seria uma forma de interpretação que a igreja possui e que possui justamente por causa disso. Entendemos que existe aí uma relação de paralelo
entre o Apocalipse 12 e o Apocalipse 13, né? Para considerar que esse tempo é o mesmo e se refere ao mesmo evento, entendemos então que Apocalipse 12, de 1 a 6 é a história contada, 7 em diante são colocados novos elementos na mesma história, e Apocalipse 13 seria a mesma história contada com novos elementos, acrescentando ali as bestas e juntando esse quebra-cabeça. Nós teríamos aí, e complementando com Daniel, nós temos aí a ideia de que isso ocorre nos últimos dias. Por que entendemos que esse evento ocorre nos últimos dias? Porque o evento de Daniel ocorre nos últimos dias, como o evento de Daniel ocorre nos últimos dias, e Apocalipse usa uma linguagem, principalmente às características desse reino que persegue e o tempo pelo qual é dado o poder para ele perseguir, que esses eventos ocorrem ali próximos dos últimos dias, próximos de se acabarem as coisas ali. Então, nos estágios finais da história do mundo, né? Então, que seria ali bem depois de Jesus, bem depois de várias coisas acontecendo. Então, por isso nós entendemos que não necessariamente o começo desse um tempo, né? Desses 3 tempos e meio, mas caminhando para o final dele, depois desses 3 tempos e meio, vão ocorrer outros eventos, mas que quando isso vão ocorrer outros eventos, esses eventos já vão ocorrer ali, o mundo caminhando para o fim da história da Terra, para a volta de Jesus. Então, basicamente, esse é a explicação relacionada à ferida mortal, o tempo que essa ferida é curada, né, etc. Mas a questão aqui que está sendo enfatizada é a perseguição. Por 42 meses, 1260 dias, que nós entendemos que são 1260 anos. Dadas as características da perseguição, dada a forma como esse reino se estabelece, dado o fato de que ele é visto como algo muito diferente dos outros reinos, muito superior aos outros reinos, obviamente ele não teria um tempo inferior ao desses reinos, ele teria um tempo extremamente longo. Então, por isso nós entendemos que esses 1260 dias são 1260 anos, inclusive tendo como base o princípio dia-ano, que nós já estudamos em outras lições também, inclusive nas lições aqui relacionadas ao Apocalipse. Inclusive na linguagem de Ezequiel, fica muito evidente ali, né? Acho que é de Ezequiel que nós lemos, né? Ezequiel 4, em que todo o contexto ali, né, ele é profético, né? Todas as características ali são simbólicas e o contexto todo ali é profético, e ali fica muito evidente a relação do dia-ano, né? Da relação dia-ano, todos os simbolismos ali, tudo é muito simbólico, assim como o que ocorre lá também em Números 14 e 34, de cada dia representando o ano. Obviamente a relação simbólica entre o dia e o ano, numa relação de dia literal e ano, né? O dia literal representando um ano, ou seja, o dia literal passando a simbolizar um ano. Então, por isso nós temos a ideia da representação dia-ano. E a história de Daniel, o contexto em que ela ocorre, a forma como ocorre, nos dá a entender que esse reino ele é muito diferente em todos os sentidos, pelo seu poder, pela sua capacidade, pela sua violência, pela sua capacidade de domínio e consequentemente, considerando o seu poder e capacidade de domínio, ele tem um tempo muito maior do que os outros. No 4º século, o imperador romano Constantino, só um detalhe aqui, os calendários antigos tinham regularmente 360 dias por ano. No 4º século, o imperador romano Constantino legitimou o cristianismo em todo o império. Em 330 d.C., ano Domini, depois de Cristo, quando mudou sua capital para Bizâncio a fim de unir as partes oriental e ocidental do império, deixou um vácuo de liderança em Roma. Então, a lição ela coloca que essa forma de agir já teria colocado ali uma certa fragilidade que permitiria que Roma se utilizasse dessa fragilidade para crescer, né? O Papa então preenche esse vazio, torna-se então um poderoso líder religioso. Em 538, Justiniano, imperador romano, concedeu oficialmente ao bispo romano o papel de defensor da fé. E aí a igreja medieval ela exerce influência de 538 a 1798, incluindo a terrível perseguição mencionada da introdução da lição. Berthier, o general de Napoleão, levou o Papa cativo em 1798. Então, ou seja,
evidente que se a profecia diz que ele vai exercer um poder durante um período, isso significa que depois desse período acontece alguma coisa que interrompe esse poder, que afeta esse poder de alguma forma. Então, e aí considerando que esse período é simbólico, e que esse período, assim como várias coisas que acontecem em Apocalipse, e por que nós podemos entender isso? Porque todo símbolo, lá em Apocalipse, é tudo simbólico. Se você fala da mulher, fala do dragão, fala das bestas, e não é tudo simbólico. E aí você pode pensar o seguinte, como eu mesmo já coloquei, né? Então, se você já teve oportunidade, você viu que, mas quando fala de Nabucodonosor, ficando ali por 7 anos ali, os tempos de Nabucodonosor são 7 anos literais, e é verdade, realmente. É uma série de simbolismos ali, mas os anos são literais. Então, veja que não é tão fácil estabelecer isso. Não basta que o contexto seja simbólico, porque no caso de Nabucodonosor o contexto é simbólico, mas o período que ele fica ali, obviamente, não são 7 anos simbólicos, ali um período de 2.520 anos, né? Ali é um período literal de 7 anos, né? Inclusive os testemunhos de Jeová já chegaram a utilizar isso como 7 tempos dos gentios, né? Porque afinal de contas, se é simbólico ali num tempo, tempos e metade de um tempo, nos 7 tempos ali de Nabucodonosor também seria simbólico. Então, obviamente, não basta que o contexto em que a palavra dia, né, e o tempo, tempos e metade de um tempo, esteja inserido, mas é preciso que o contexto permita essa interpretação. No caso de Nabucodonosor, nós vemos evidentemente que Nabucodonosor não iria viver 2.520 anos, então os 7 tempos ali são literais. No caso do chifre, né, considerando que todos os reinos eles têm um período alguns muito longo de duração, é evidente que esse período aqui ele não poderia ser um período de 1.260 dias literais, o maior reinado com todas as características que assusta Daniel, que começa ali na época, começa em uma determinada época, né, principalmente considerando ali que os três, nós temos Babilônia, nós temos Medo-Pérsia, nós temos ali Grécia, Império Greco-Macedônico, né? Considerando que eles estão ali num tempo relativamente próximo, esse reinado que surge e vai até ali o fim dos tempos, né, o tempo do fim, obviamente que esse tempo em que ele reina, ele não é literal. Então veja que o contexto de Daniel, não só o fato de ele estar no período tempo ali, 3 tempos e meio, não só o fato de estar ali no meio de linguagem simbólica, mas o próprio contexto de Daniel, ele nos permite diferenciar esses 3 tempos e meio do chifre daqueles 7 tempos de Nabucodonosor, né? Por quê? Porque ali nós estamos falando de Nabucodonosor e aqui nós estamos falando de um reinado que ele começa em um determinado período e vai até praticamente o estabelecimento de um novo reinado, que seria a volta de Jesus. Então, obviamente, não tem como isso se enquadrar em 1.260 dias literais. Então, veja que o contexto, ele é o principal determinante ali, além da questão da expressão do princípio. Por que se utiliza o princípio de ano? Porque se enxerga que o dia, com característica simbólica, ele tem a representação de um ano. Mas não basta isso, é preciso que o contexto permita isso. Quando você vai para o contexto de Daniel, você vai ver que todas as características desse reino e o momento em que ele passa a terminar e ser substituído pelo reino eterno, tudo isso só se enquadra principalmente tendo em vista todo o período histórico que nós já vivemos, tendo em vista o que é relatado em Apocalipse, né? Colocando um tempo igual, né? Um tempo, tempos e metade de um tempo lá na questão de Apocalipse, fica evidente para nós que esse tempo não pode significar um período de 1.260 dias literais, mas um período simbólico. A apostasia, leia 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, 9 a 12. Então basicamente 2 Tessalonicenses 2, né, que nós vamos ler logo logo. A pergunta é, o que Paulo prevê sobre os últimos dias e quais são as marcas... Então, o que ele prevê? O que Paulo prevê? E 2, quais são as marcas distintivas da besta, o poder do anticristo? O apóstolo Paulo advertiu a comunidade cristã de uma apostasia, um afastamento da verdade e da palavra de Deus.
Ele estava preocupado com as sementes dessa apostasia já presentes na igreja do Novo Testamento e que floresceriam nos próximos séculos antes da segunda vinda de Cristo. Um evangelho falso entraria na igreja, distorcendo a palavra de Deus. Satanás é quem está por trás disso. Ele é o verdadeiro homem da iniquidade, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Eu fiz um vídeo no canal a respeito dessa questão do anticristo. Posteriormente até pretendo, de repente, fazer outro. Mas fiz um vídeo, eu acredito que eu tenha feito um vídeo sim. E no site Clamando no Deserto também fiz um artigo a respeito disso, né? E aí, se você quiser dar uma pesquisada, fique à vontade. Aí nós temos aí os indicativos do site Clamando no Deserto no nosso canal, e você pode pesquisar aí a questão da filho da perdição, né? Não. Vamos ver aqui. Ok. Então, bom, eu vou colocar aqui para você poder ver. Então, veja. Que se você pesquisar lá em Clamando no Deserto, Homem da Iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, tá? Eu até acredito que... Eu creio que eu fiz um vídeo, mas eu não sei se eu não coloquei no canal e perdi, mas eu tenho aqui... Coloquei alguns pontos aqui a respeito do material, tá? É um artigo relativamente longo, mas assim, ele coloca bastante coisa aqui a respeito dessa questão do homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses 2. Caso você queira, né, começar a ler, inclusive, antes de eu fazer o vídeo, você tem aqui a opção, tá? Coloquei bastante elementos aqui, e você pode ler, você terá a opção. Eu não vou ler agora, porque para não tomar o tempo da lição, né? Mas você pode ler esse material aqui, ó, Clamando no Deserto, 2021, tá? O Homem da Iniquidade, 2 Tessalonicenses, tá? Então, aí você tem aqui acesso a esse material, tá? E eu até vou deixar ele meio que pronto aqui para fazer um vídeo posterior. E dando continuidade aqui, então, vamos lá. As características distintivas em Daniel e Apocalipse revelam que o chifre pequeno de Daniel 7, a besta de Apocalipse 13 e 14 e o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses 2 representam a mesma entidade. O comentário bíblico adventista do sétimo dia afirma uma comparação com a profecia de Daniel sobre o poder blasfemo que sucedeu a Roma pagã e com a descrição de João sobre a besta semelhante a um leopardo, revela muitas similaridades entre os três relatos, chifre pequeno, o poder da besta e o homem da iniquidade. Isso leva à conclusão de que Daniel, Paulo e João falam do mesmo poder, o papado. A profecia descreve um sistema religioso que fez concessões em relação à palavra de Deus, substituiu o evangelho por tradições humanas e se afastou da verdade bíblica. Essas profecias são dadas por um Deus de amor a fim de preparar um povo para a vinda de Jesus. Reprovam organizações religiosas apóstatas que se afastaram das Escrituras. Nossa mensagem é sobre o sistema que tem enganado milhões. Embora enganados, as pessoas são amadas por Cristo e devemos tratá-la com amor, obviamente, mas sem deixar de alertar. É claro que não é tão fácil assim estabelecer esse vínculo. Não é porque o comentário falou que a gente vai... falou, então está tudo bem. É claro que não é... A lição está colocando isso tudo de uma forma bastante resumida, para que eu e você possamos pesquisar com maior profundidade. Aliás, eu acredito até que não cabe o conteúdo só nessa lição, né? Eu acredito até que a lição poderia até ter se alongado mais nesse assunto, né? De repente ter diminuído mais o conteúdo de algumas outras, né? E se alongado mais nesse assunto, que esse é um assunto muito... todos os assuntos são importantes, mas esses são dos mais importantes, considerando que eles estão se referindo
aos dias em que, inclusive, se referindo a aspectos que nos afetam até hoje, né? Então, é preciso uma ampliação sobre isso, né? Veja que, para a questão do homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses 2, cabe um ou mais vídeos inteiros a respeito desse vínculo entre essas profecias e essa afirmação que a lição está fazendo. Também cabe no mínimo um vídeo longo sobre isso, ou 2 ou mais vídeos sobre isso. Então, isso aqui está muito, muito, muito resumido. Então, eu peço que você, na medida do possível, lógico, na medida da sua disponibilidade de tempo, e eu também, na medida da minha disponibilidade de tempo, que ampliemos esse conceito. Isso aqui, assim, a lição está colocando a conclusão do assunto. É óbvio que para se chegar a essa conclusão, é evidente que para se chegar a essa conclusão, foi feito um estudo amplo. E não, mesmo se pegasse uma lição inteira para falar desse assunto, não caberia, né? Mesmo a lição falando sobre o sinal de Deus e o sinal da besta, em 2 lições, na lição 11 e 12, veja que não cabe, é muito pouco, né? É mais para você ter a noção do que você pode pesquisar no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, que é o volume 7, ok? Mas não tem só o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, que o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, ele vai de Filipenses a Apocalipse, né? Tem o comentário de Daniel também, que eu não me lembro de memória qual é. É o 4, ok? Então, o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Bom, por que eu estou indicando Comentário Bíblico Adventista, né? Claro, porque é a lição da Escola Sabatina, tá? Não quer dizer que não hajam outros comentários que você possa usar também. E se você não for adventista e vier assistir esse vídeo, é óbvio que nós não estamos menosprezando nenhum outro, mas é que assim, a crença adventista ela está mais especificada e muitas vezes em materiais adventistas, ok? Então, Comentário Bíblico Adventista, volume 4, volume 7 e... por que eu estou dizendo isso? Porque o Comentário Bíblico Adventista ele tem uma particularidade, né? Ele é meio que um comentário e um dicionário juntos, né? Tem o Dicionário Bíblico Adventista também em separado, mas o Comentário Bíblico Adventista ele faz meio que as duas funções. Se você for comparar com outros comentários, você vai ver que ele tem uma particularidade, né? Ele é um comentário, mas assim, ele é por palavras. Então, assim, ele comenta sobre o significado da palavra, como um dicionário bíblico, e ao mesmo tempo comenta sobre o significado dessa palavra em alguns aspectos dentro do contexto em que ela está ali no texto bíblico. Então, ele é um pouco diferenciado nesse sentido. Mas nós temos os comentários bíblicos adventistas que falam sobre isso, nós temos muitos vídeos. Aliás, nós temos pequenas variações em alguns momentos e variações um pouco maiores dependendo do pensador, né? Nós temos aí a questão do Edilson Constantino, nós temos o pastor Samuel Ramos, nós temos outros pensadores que falam, né? Mas só que eu vou comentar com você nesse sentido é que, assim, essas pessoas, elas, para você, seja concordando ou discordando, tá? Não quer dizer que eu concorde com eles, mas tem muita coisa interessante que eles colocam. O Edilson Constantino coloca muitos pontos muito importantes. O pastor Sérgio Monteiro coloca alguns pontos, o Eleazar Domini, acho que o Milton Borges, né? Eles falam junto. Tem aquele, eu esqueci o outro também do Minuto Profético. Tem uma série aí. Um dos mais eruditos aí seria o Sérgio Monteiro, né? Eu não sei se o Tiago Santana também ele fala alguma coisa a respeito, acredito que fale também. Nós temos muitos estudiosos a respeito, né? O próprio Comentário Bíblico Adventista, quando ele fala ali do Apocalipse, ele fala de algumas pequenas variantes dentro do pensamento adventista, existem variações maiores. Então, assim, mas a lição ela está dando aqui um início para você e para mim, né? Então, assim, existem alguns pontos que para a gente poder estudar, depois de um tempo, quando a gente tiver uma profundidade maior de pensamento. Então, se você ainda não tem, eu te aconselho assim, começa com o Comentário Bíblico Adventista, e aí a partir dali, você vê outros pensadores, e aí você tem a oportunidade de comparar, pegar os textos, né? Eu mesmo comentei ali sobre quem seria a besta do Apocalipse 13, né?
Alguns colocam que a besta do Apocalipse 17, que alguns colocam como sendo o próprio dragão. Eu tenho uma visão diferente, explico por quê. Na minha visão ali, a besta do Apocalipse 17 é a mesma besta do Apocalipse 13. Explico isso num vídeo específico, aqui no canal mesmo, tá? Tenho aqui no... Apocalipse... Aqui, Apocalipse 17, tá? Então, tenho esse vídeo aqui, caso você queira ver, tá? Então, ó, esse é o vídeo, tá? Apocalipse 17, seria a besta desse capítulo o dragão do Apocalipse 12 ou a besta do mar do Apocalipse 13, tá? Então, você tem a oportunidade de assistir aí também, em que eu explico, tá? Que entendo que é a besta do Apocalipse 13, explico o porquê, explico as particularidades, biblicamente falando, tá? Coloco único exclusivamente aqui o aspecto bíblico, e coloco alguns pontos aqui do motivo que me leva a isso, tá? Então, são pontos que você pode se aprofundar aí, né? E poder entender mais essa questão. E ali... É claro que existe, para chegar a essa conclusão, né, existe ali percebermos a questão de assim, para se entender que Apocalipse 17 fala de Apocalipse 13, ou mesmo de Apocalipse 12, nós entendemos que existem ciclos ali em Apocalipse, que existem momentos que vai lá para frente e que vai se comentar de coisas lá dos capítulos anteriores. Então, veja, Apocalipse 17, falando do Apocalipse 12 ou do Apocalipse 13, tem que se admitir que lá na frente vai voltar a tratar de elementos que já iniciaram lá para trás. Então, existe essa particularidade, inclusive na crença adventista, a respeito da dinâmica do Apocalipse. Nós entendemos que o Apocalipse, quer dizer, a Igreja Adventista entende que o Apocalipse tem uma forma de ocorrer parecida com a de Daniel. Daniel fala dali dos 4 reinos. Entendemos ali que o Daniel ele vai repetindo os 4 reinos na medida que vai se desenvolvendo e vai repetindo o relato dos 4 reinos, sempre detalhando, né? Entendemos que o Apocalipse ali também seguiria o mesmo padrão, tá? Existem pessoas que têm um pensamento diferente. Eu, particularmente, tenho alguns pontos aí que entendo de forma diferente, mas, assim, tem muita coisa que dá para se aproveitar, que eu posso comentar mesmo tendo uma visão diferente em alguns pontos, principalmente nesse aspecto de quem persegue, de quem é a besta e etc. Mas Apocalipse é um livro muito difícil de ser entendido, não é? Ele não é um livro fácil, tá? Se você tem a impressão de que Apocalipse é um livro fácil, é porque na realidade talvez você só esteja reproduzindo uma crença já estabelecida na sua mente, né? Alguém já te passou, as 7 igrejas são 7 períodos na história, a besta é um determinado poder, né? E tem um outro poder que vai, ou seja, a besta ela é um poder religioso e tem aspectos, ela tem determinado domínio também, poderio bélico, etc. E muito desse poderio é dado graças a um outro poder, que é um Estado aí que se desenvolveu no mundo, etc. Então, existe toda essa particularidade. Mas só que, assim, para você saber realmente por que se chegou a essa conclusão, é um trajeto um tanto difícil, ele requer paciência. Agora, alguns, né, têm essa visão de que achar que só porque reproduzem a informação que se domina o texto. Não é bem assim. Apocalipse é um livro difícil, né? Mesmo eu estou há muito tempo na igreja, mesmo para quem está há muito tempo na igreja, existem muitos questionamentos que são levantados, que nós mesmos levantamos, que outros levantam, e a gente vai conversando aí e comparando os aspectos, né? Então, é preciso muita paciência, muita cautela, muito cuidado, né, ao se fazer determinadas afirmações categóricas sobre o livro do Apocalipse, que ao contrário dos outros livros, ele tem particularidades, né, que nós devemos ter muita cautela ao falar. Vamos lá em 2 Tessalonicenses 2, então, veja só.
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, palavra, epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ele fala, não está perto, tá? Tem ainda coisas para acontecer. Quer dizer, ele não sabia exatamente o quão longe estava, mas ele sabia que não se podia se considerar como se estivesse perto ali. Ninguém vos engane, porque será assim, não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aí, perceba que ele fala, o homem do pecado, filho da perdição. Apocalipse fala lá do número da besta, número de homem, 666, veja que tem uma semelhança ali de linguagem, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Se você pegar a besta ali, quem é semelhante à besta? E a besta é adorada, o dragão é adorado. Então veja, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando a gente combina essa informação com a informação de Apocalipse, por isso nós entendemos que aquele poder que se levanta lá, quando nós vemos Paulo falando que quer parecer Deus, por isso que nós fazemos, inclusive, essa junção de que, olha, é um poder que se apresenta como igreja de Deus, mas não é. Verso 9. E tem um ponto importante aqui, ó. Agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Já o ministério da injustiça opera. Então ele fala, um poder existente e ao mesmo tempo um poder que se manifesta de uma forma mais específica no futuro. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Olha, seja, eficácia de Satanás. E lá fala que a besta que se levanta, ela recebe poder do próprio dragão. Com todo o poder, sinais e prodígios. Nós temos inclusive uma segunda besta lá que faz sinais para enganar, não é? E Jesus fala de sinais para enganar também. Com todo o engano da injustiça para os que perecem. E aí Apocalipse fala, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, não receberam o amor da verdade, por isso Deus lhes enviará operação do erro, para que creiam na mentira. Veja, ele fala de um poder que se levanta, um poder muito forte, que é a própria operação do erro. E se fôssemos resumir o que acontece lá em Apocalipse em relação às bestas que se levantam, a perseguição, o engano, Apocalipse 17, a mulher que embriaga, nós poderíamos resumir, evidentemente, isso como operação do erro. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então veja que as marcas distintivas são muito parecidas, não é? Ou seja, homem da iniquidade, número de homem, filho da perdição, operação do erro, embriaga todo mundo, quer se parecer Deus. E aí nós vamos lá em Apocalipse e vemos um poder que é adorado junto com o dragão, né, no lugar do próprio Deus, que embriaga, que engana. Se embriaga e engana, ele quer se parecer aquilo que ele não é, efetivamente esse poder. Então veja que existem muitos elementos semelhantes aí, né? Dado o tempo que já está bem longo aqui, nós não vamos conseguir especificar, mas assim, mais uma vez enfatizando, né? Apocalipse é um livro que exige uma paciência ali para se compreender, tá? Então, e a nossa intenção aqui, assim como a intenção da lição, foi ali dar elementos para você, para desenvolver em você e em nós, né, o interesse em estudar mais o livro do Apocalipse, junto, e você está percebendo aqui, à medida que chega nas últimas lições, junto com o livro de Daniel. E não só com o livro de Daniel, junto com outros livros, mas tendo um cuidado maior em estudar também o livro de Daniel. Então, aconselho você que ao final dessas 13 lições, se você puder, com cautela aí, tem alguns livros da igreja, como Uma Nova Era segundo as profecias de Daniel, tem Uma Nova Era segundo as profecias de Apocalipse, tem Daniel e Apocalipse de Uriah Smith, tem outros livros de Apocalipse, né? Tem Apocalipse 13, tem uma série de livros que você pode ler aí, se fortalecer, e na medida que você for aumentando sua compreensão, buscar novos elementos, né? A estratégia final de Satanás, Apocalipse 17, 12 a 14. Como João descreveu as cenas finais da história da Terra, que grande contraste observamos? O comentário da lição diz o seguinte, João destaca 3 pontos importantes. Primeiro,
Os poderes políticos têm o mesmo propósito, oferecem à besta o poder e a autoridade. Essa aglomeração do erro lutará contra Jesus o Cordeiro. E terceiro, na última batalha, eles perdem, né? Jesus ganha e eles perdem. Lembra que Jesus ganha, Satanás perde, né? O começo, aí ele repete aqui, a besta perde, Jesus vence. Você já se perguntou que estratégia o diabo pode usar para punir as nações? A história muitas vezes se repete. Tiramos lições valiosas do colapso do Império Romano. Quando as invasões germânicas do norte ameaçaram a Europa Ocidental, Constantino se voltou para a religião. A autoridade da Igreja, combinada com o poder do Estado, tornou-se o instrumento de que ele precisava. O contínuo fortalecimento da santidade do domingo no quarto século foi um movimento político e religioso calculado para unir o Império em um momento de crise. A Igreja tornou... O historiador Arthur Weigel afirmou: a Igreja tornou o domingo um dia sagrado, em grande parte porque era a celebração semanal do sol, pois era uma política cristã clara assumida pela tradição os festivais pagãos. Em momento de crise, com o mundo assustado, as pessoas estarão desesperadas por alguém que traga estabilidade. Bom, vamos lá em Apocalipse 17, 12 a 14. Os chifres que vi são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Esses que recebem o poder durante um tempo, eles têm o mesmo intento e eles combatem contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, né? E aqueles que estão com o Cordeiro vencerão, né? São chamados, eleitos, fiéis. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, aqui é a mulher, né, escarlata, elas são povos, multidões, nações, línguas, né? Vestida de escarlata, com a besta, etc. Os 10 chifres que viste na besta que odiarão a prostituta. Então veja, essa mulher que aparece aqui, uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher também estava vestida de púrpura e escarlata e adornada com ouro. Essa mulher, ela cai, esse poder se une e ele se une contra a besta, combaterão, né? Só que veja o seguinte, esses chifres, eles são os que odiarão a prostituta e colocarão desolada e nua. Então veja, aqui basicamente nós vemos o início de uma desestruturação, né? Esse poder que se julga tão forte, ele vai caindo, né? Ele mesmo se volta, né? Segundo a Bíblia, ele se volta contra si mesmo, né? Ele tem ali um colapso interno e ainda assim mesmo ele tem um colapso, ele se reorganiza para prejudicar os eleitos e eles são vencidos, né? A marca da besta. Lê Apocalipse 14, 9. Apocalipse 14, 9 e 12. Onde é colocada a marca da besta? Vê Deuteronômio 6, 8 e 11 e 18. Quais as duas características distinguem o povo de Deus dos que recebem a marca da besta? Um grupo adora a besta, o outro guarda os mandamentos de Deus, que inclui o quarto, que o poder da besta pensou em mudar e tem a fé em Jesus. Essa é a diferença. A marca da besta é colocada na testa ou na mão. A testa é o símbolo da mente, a mão, por outro lado, é um símbolo da ação e realização. Inclusive, quando nós vamos lá na Torá, nós vemos que a lei de Deus, ela tinha que estar tanto em aspectos na mão e na mente também. Ou seja, ela tinha que estar inteiramente no ser humano. E, basicamente, a contrafação, eles também querem a mesma coisa, que o ser humano pense e haja dessa forma, que ele tenha isso como o foco da sua vida, que é a apostasia, né? A contrafação, o erro. Eles querem incutir o erro nas pessoas, assim como Deus quer incutir a verdade. Um dia serão aprovadas leis anulando a liberdade religiosa. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem.
como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação e desprezo à autoridade. Serão acusados de deslealdade ao governo. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi ato dela, e o ato é uma marca de seu poder e autoridade eclesiástica em questões religiosas. The American Catholic Quarterly Review. Janeiro de 1883. No futuro, numa crise internacional, o mundo enfrentará uma transformação política, social, religiosa e moral radical. Então, vamos lá para Apocalipse 14, 9 a 12. Logo após o anúncio da queda da Babilônia, vem o terceiro e diz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Será atormentado, a sua fumaça, o seu tormento sobe para todo sempre. E aqui está a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou, de acordo com a versão Fé de Jesus, inclusive fiz um vídeo aí comentando sobre esse assunto. Posteriormente também vou tentar fazer outro com todas as passagens possíveis, né, para termos uma explicação maior. Mas o nosso foco aqui é esclarecer que eles desenvolvem a fé, que faz com que eles guardem os mandamentos. Então esse é o grande foco aqui, né? Eles desenvolvem a fé que faz com que eles guardem os mandamentos de Deus, ao contrário dos outros que querem anular os mandamentos de Deus. Deuteronômio 6, 8. Aqui tem: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor, né? Yod-Heh-Vav-Heh é o único Yod-Heh-Vav-Heh, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento. Essas palavras estarão no seu coração. Você vai ensinar e falar sentado em casa, no caminho, deitando, ou seja, o tempo inteiro. Estarão na tua mão e tecerão por frontais entre seus olhos. 11, 18. Ponde essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, ata por sinal em sua mão. Então veja, é para estar intrincado a nossa vida, falar disso o tempo inteiro, pensar nisso o tempo inteiro, para que possamos viver isso também. Quinta-feira, o teste do sábado. Ao defender o domingo, defende-se a liberdade do ser humano. Leis serão aprovadas, aqueles que seguirem a Bíblia e guardarem o sábado serão rotulados como inimigo dos melhores interesses da sociedade. Nessa crise, pela graça de Deus, os seguidores de Cristo não cederão à pressão. Em contraste com a marca da besta, receberão o selo de Deus. Selos eram usados para atestar a autenticidade dos documentos oficiais. O quarto mandamento contém os 3 elementos de um selo autêntico: nome, Senhor seu Deus; o título, Senhor que fez; e o reino, céus, terra, mar e tudo que neles há, né? Lá em Êxodo 20, em que o mandamento do sábado é diferente de todos os demais. Nós vemos aqui na questão ao falar sobre o sábado, inclusive, né, que o que é colocado é um aspecto de se você for olhar o primeiro ao terceiro mandamento, é uma relação direta com Deus. Do quinto em diante é uma relação direta com o próximo. E o quarto mandamento, ao mesmo tempo que ele é uma adoração a Deus, ele é feito porque Deus fala: porque eu descansei nesse dia, eu cessei minhas atividades, santifiquei, abençoei esse dia desde a criação. Então, evidentemente, esse dia tem que ser guardado desde a criação. Estou repetindo aqui para vocês por escrito. E quando ele fala, esse é um dos motivos que ele dá, porque ele descansou, e ele fala também: olha, porque vocês foram escravos, então vocês vão se lembrar daqueles que trabalham para vocês também. Então veja que ele tem essa particularidade, né, como quarto mandamento. É evidente que nós não podemos negar que aqui, então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus. Ele fala quem é, ele fala o título dele, ele fala as características dele: que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É claro que nesse verso também ele está falando aqui sobre o seu domínio. Em outros versos ele fala sobre o seu domínio também. Mas é interessante que
na questão do sábado, ao mesmo tempo que você consegue fazer com que uma pessoa ela prejudique a sua adoração a Deus, que ela prejudique o contato que os 3 primeiros mandamentos estão buscando fazer, ela também prejudica a nossa relação com o nosso próximo, a ideia da necessidade de descanso, de auxiliar essas pessoas, não é? A ideia de relembrar a Deus aquilo que Deus fez lá no começo. Se você olhar o que Jesus falou, quando ele vai pregar ali sobre, que ele vai falar ali a respeito da carta de divórcio, ele fala, no começo não foi assim. Quando Paulo vai defender ali a ideia da autoridade na igreja, que ele fala da relação do homem e da mulher, ele fala, olha lá no princípio, como é que foi lá no princípio, o que aconteceu lá, como Deus estabeleceu as coisas no princípio. Então veja, quando Satanás consegue derrubar o que foi estabelecido lá no princípio por Deus, na sua criação, então, quais são os pontos que Satanás tenta derrubar? A literalidade do relato da criação, para que aqueles que de repente... Bom, primeiro ele tenta quebrar a literalidade ali do relato da criação, para dizer que tudo ali foi simbólico, que não se deve entender a Bíblia literalmente, para se anular uma série de relatos da Bíblia, inclusive dentre esses relatos, a ideia de que realmente o pecado existiu, da necessidade de salvação. Ele também tenta derrubar aquilo para derrubar a ideia de que o homem foi criado por Deus nos moldes bíblicos, para fazer uma espécie de evolucionismo misturado com teísmo, né? Criacionista evolucionista, evoteísta, etc. Né? Então é essa contaminação. Então nós vimos que constantemente o interesse de Satanás é derrubar tudo que Deus estabeleceu no princípio, que a tentação da mulher em relação à serpente, a queda do homem consequentemente, que tudo aquilo foi simbólico, etc. Então ele tenta derrubar tudo que foi estabelecido lá no princípio, porque ele derrubando isso, ele derruba a ideia de que os mandamentos de Deus, eles foram colocados desde o início, desde quando Deus criou o homem e a mulher, ele estabeleceu princípios ali. E aí ele tenta lançar que os mandamentos foram colocados só para os judeus, e aí ele começa a fazer toda essa confusão na mente das pessoas. Então, ainda que nós entendamos que, evidentemente, o sábado não é o único mandamento que o inimigo quer derrubar, o inimigo não foca apenas no sábado, o inimigo tenta derrubar as vertentes bíblicas de vários aspectos, nós entendemos que o sábado é um foco, é uma coisa em que ele foca, porque ele derrubando, se você puder perceber, ele derrubando a validade do sábado que foi colocado lá, logo no início, antes do pecado, ele derrubando a viabilidade desse mandamento que foi colocado lá no início, ele consegue derrubar qualquer outro. Então veja que para desenvolver a apostasia, ele foca no mandamento que foi estabelecido por Deus antes mesmo do pecado, de forma evidente. Vários outros foram estabelecidos, inclusive antes do pecado. Nós percebemos isso no relato mais apurado de Gênesis. Mas esse é um dos principais. Esse é um foco em que ele consegue várias coisas, ele consegue sutilmente ali modificar várias coisas, estabelecer um padrão paralelo de adoração e com isso mudar várias coisas. Então, existe muita coisa para se entender aqui, mas esse teste que nós podemos falar aqui, que é chamado na lição como teste do sábado, é uma série de coisas também que estão envolvidas aqui. Então, é preciso ter muita cautela e é evidente que a compreensão do selo ali que é colocado em Apocalipse, ela requer um estudo mais acurado, né? Então, assim, Deus põe um sinal naqueles que buscam obedecê-lo, enquanto Satanás também põe um sinal naqueles que buscam obedecê-lo. E quando você olha lá na história de Israel no Egito, um sinal que ficou muito claro de obediência e de desobediência a Deus foi que se você passasse nas casas daqueles que não acreditaram em Deus, não havia o sangue ali, eles não haviam seguido as prescrições que Deus deu. Quando você passava nas casas dos que foram selados, nós vimos aqueles que buscaram obedecer a Deus. E qual tem sido um dos maiores pontos de discórdia, se não o maior, em toda a história cristã?
senão a relação entre sábado e domingo, né? Inclusive, Satanás ele abriu várias frentes, dentre elas a ideia de que não existe dia nenhum para guardar. Então, veja, ele pensou, veja só como ele pensou, olha, para que eu vou chamar um grupo só para esse lado do erro aqui? Não, eu posso colocar vários erros. Ele já colocou o ateísmo, ele já colocou gnosticismo, ele já colocou o agnosticismo, ele já colocou uma série de coisas. Então, não seria de se estranhar que dentro dessa polêmica de sábado e domingo ele colocasse outras vertentes, entre elas, olha, bom, para que eu vou colocar só a questão do domingo como sendo o dia de Deus? Se eu posso colocar também a ideia de que não existe dia nenhum a ser seguido. Então ele vai manipulando a verdade conforme a forma que a sociedade se coloca, né? Mas diante do contexto que nós estamos vendo, das polarizações que nós estamos acompanhando não só no Brasil, tá? Não pense que a ideia de polarização é só no Brasil, é no mundo inteiro. Diante de toda essa polarização, o que nós estamos percebendo? Que o mundo ele está caminhando para uma situação em que as escolhas elas vão ter que começar a caminhar para dois caminhos só, né? Então, o contexto que nós entendemos lá de Apocalipse, que a igreja entende, ele está se aproximando cada vez mais. Sexta-feira diz para nós o seguinte: quando o protestantismo estender os braços por sobre o abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo de ações sobrenaturais de Satanás e que o fim está próximo. Tendemos a ignorar o fato de que o domingo é o dia da adoração das forças oponentes do Apocalipse. Domingo é um símbolo extremamente importante. Essa mudança da lei expressa em uma simples ação a essência do ódio do dragão contra Deus. Ângelo Manuel Rodrigues, etc. É assim, se você for olhar, Satanás ele tem muitas frentes, tá? Ele não tem só a frente da questão do sábado e domingo. O cristão que estuda a Bíblia, ele sabe disso. Sabe também que na questão dos mandamentos, Satanás não está apenas preocupado com a questão do mandamento. Ele deturpa a questão do alimento, usando a Bíblia, ele deturpa a questão do que é alimento para os cristãos, mesmo entre os cristãos, ele deturpa a questão dos alimentos, ele deturpa a questão de quais mandamentos estão em vigor até hoje, ele deturpa vários aspectos dentro do cristianismo. Então, não pense que a frente de Satanás é única e exclusivamente contra a questão do sábado, né? Ela é uma das coisas que fica evidente. E ela é um dos... Será que as pessoas vão adorar a Satanás voluntariamente só por causa do sábado, da questão do sábado e domingo? Não. É porque ele sabe que ele derrubando o sábado, que é um dos mandamentos evidentes que estão lá na história da criação, ele consegue enfraquecer em vários aspectos da Bíblia e lançar o povo para uma apostasia, para uma desobediência a vários outros. As pessoas elas não vão ser apostas, as pragas não vão cair só por causa dessa questão, né? É uma questão de pecado voluntário que está lá em Hebreus 10. Então, não nos enganemos, a questão do sábado não é a única, ela é um dos pontos muito importantes, mas Satanás ele usa isso para disseminar a dúvida sobre o processo de interpretação bíblica e, introduzindo esse erro na mente das pessoas a respeito do sábado, ele consegue introduzir uma série de outros. Então veja que não é uma questão tão simples assim: eu guardo o sábado, ele não guarda, qual é o problema? Muito problema. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele derrubando ele sabe que é suficiente, mas ele sabe que não basta derrubar só um. Ele sabe que no momento que ele derruba na mente das pessoas, que ele corrompe a forma de interpretação bíblica, ele consegue desenvolver uma série de fatores, inclusive pela deturpação da interpretação bíblica, dar a ideia para as pessoas de que elas estão fazendo exatamente o que está na Bíblia ao perseguir o povo de Deus. Então, veja que tudo é um esquema muito armado, não é à toa que a Bíblia fala de selo de Deus, sinal da besta. Espero que tenha sido útil e em outros momentos esperamos também comentar com mais tempo e com mais especificação os assuntos para podermos falarmos melhor sobre todos eles. Desde agora, muito obrigado. Te convido para uma oração final.
Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Perdoe por nossas falhas e pecados, nos livre e nos auxilie em todas as coisas. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. O assunto é longo. Espero que tenha sido útil, espero que tenha te ajudado aí a estabelecer melhor os aspectos da Bíblia. Te convido aí para ler mais livros, né? Nós temos o livro Questão Grande Conflito, nós temos, que inclusive está sendo distribuído esse ano gratuitamente para muitas pessoas. E não só o Grande Conflito, mas principalmente o estudo de Daniel e Apocalipse. Você vai ver ali que a mentira ela ocupa muitas frentes e Satanás ele tem focos. E ele usa esses focos para desenvolver outras mentiras. E um dos focos, que é o que Jesus fez questão de enfatizar para nós, preste atenção no que está lá no começo, no que Deus estabelece no começo. Isso tem grande importância e é isso que Satanás tenta derrubar, inclusive quando ele contesta a questão do sábado na mente das pessoas. Ele sabe que ele abrindo essa brecha, ele abre para várias outras coisas. Até o próximo estudo. Grande abraço a todos, graça e paz. Maranata.